Olá, ouvintes! Eu estou aqui na DIC, Delegacia de Investigação Criminal de Tubarão. Ao meu lado, o doutor Bruno Martins. Vamos falar sobre furtos e roubos, os números em Tubarão. Doutor, mais uma vez obrigado por atender a reportagem da Rádio Tubá. Quando a gente fala de furtos, de roubos, os números são favoráveis ao cidadão de bem aqui em Tubarão? Exatamente, Giovanni. Os números são extremamente favoráveis. Primeiramente, agradecer aí à Rádio Tubá e a você pelo espaço aí disponibilizado para a gente poder repassar para a população de Tubarão um pouco dos nossos números, do trabalho aqui da DIC de Tubarão no que diz respeito aos crimes patrimoniais. E realmente, Giovanni, desde 2021, 2022, a gente vem numa batida muito forte de repressão aos crimes patrimoniais aqui em Tubarão, notadamente em relação aos crimes de furto e de roubo, né, que para a população entender um pouco, os crimes de furto são aqueles praticados sem violência grave e ameaça contra a pessoa, ou seja, subtração por exemplo, de um aparelho celular sem que a vítima perceba, ou mesmo percebendo que não haja violência ou grave ameaça contra a vítima. E no crime de roubo, nós temos a subtração da coisa alheia móvel, do objeto almejado pelo autor, com violência ou grave ameaça, consistente algumas vezes no emprego de arma de fogo, de violência física, emprego de arma branca, de uma faca, por exemplo. E a DIC de Tubarão vem, né, juntamente com as outras forças de segurança pública, com o apoio das outras forças de segurança pública, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Científica, investigando e reprimindo de maneira muito efetiva esses crimes, e o resultado disso é a diminuição dos números, né? Eu posso trazer para você aí que em 2022, que foi um ano que a gente teve um número expressivo de crimes patrimoniais aqui na nossa cidade, nós tivemos cerca de 195 roubos, que é o crime mais grave, né? O crime realmente que expõe o cidadão a um risco muito acentuado, né? Nós tivemos 195 roubos aqui na cidade e no ano passado nós registramos 97 casos, ou seja, uma redução de cerca de 51% no número de roubos. Isso é um número que é um resultado que satisfaz muito a gente, né? A gente fica muito feliz. Lógico que a gente queria que não acontecesse nenhum aqui na nossa cidade, mas a gente sabe que isso é impossível, né? Mesmo em grandes cidades, eu sempre digo, sempre trago esse dado, né? A gente vê a França, né? Um país de primeiro mundo, né? E lá em Paris a gente tem os pickpockets, né, que são aqueles furtadores com uma habilidade acentuada, né, o furto com destreza. Né, então, né, se lá a gente tem, logicamente aqui em Santa Catarina nós vamos ter também, no Brasil nós vamos ter, e aqui em Tubarão não vai ser diferente. Só que o que a gente mostra é um resultado efetivo da investigação criminal, da repressão, lógico, da atuação de todas as forças de segurança, mas, né, a parte da Polícia Civil a gente vem tentando fazer da maneira mais efetiva possível e o resultado vem é, desse trabalho. Se o criminoso ele acaba roubando, furtando, é porque ele vai vender esse produto, sempre tem o receptador. Exatamente. A gente sabe que o maior receptador que tem de objetos furtados e roubados é o tráfico de drogas, né? As bocas de fumo, e por conta disso é muito interessante que desde a gestão da doutora Caroline de Bonaportão, agora com o doutor Lucas, a gente tem essa repressão, o crime patrimonial aqui junto, na DIC, que sempre teve como atribuição forte, né, e principal a repressão ao tráfico de drogas. Né, o doutor André Crisóstomo, que é o delegado responsável pela repressão ao tráfico, a gente troca muita informação, eu acho que isso é muito importante, troca muita figurinha aqui, direto, né, além da amizade que a gente tem pessoal, né, a questão da gente estar aqui um do lado do outro, aqui, trocando informação é muito importante porque, em regra, o indivíduo que faz um furto é usuário de crack, muitas das vezes, e vende isso numa boca, e a gente troca informação, e o indivíduo que faz assalto trafica, e o cara que faz tráfico também assalta, então a gente, essa troca de informações imediata, e aí nossa equipe está em contato direto é muito importante para que esse resultado venha, né. Lógico que eu sempre digo, né, o Giovanni, que o resultado aqui na nossa cidade é fruto de um trabalho intenso de todas as forças, né, já citei a PM, a Guarda Municipal e a Polícia Científica. A gente não pode esquecer que a gente aqui em Tubarão tem uma relação muito interessante, muito importante com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, que sempre são parceiros, em que pese o Poder Judiciário ser imparcial, né, não ter lado, mas eles sempre analisam nossos casos, né, nossos pedidos, com atenção, com afinco, nem sempre é pelo deferimento, né, mas a gente entende que a legislação às vezes não autoriza que o juiz defira aquela medida, mas a gente, né, tem uma relação muito interessante, que eu digo,
de interesse público mesmo, de uma relação que gera resultado, gera esse resultado, né? Hoje a investigação criminal depende muito do Ministério Público e do Judiciário, porque todos os nossos, né, quase tudo exige acho que a gente chama de reserva de jurisdição, que é uma autorização judicial. Então, o Poder Judiciário estar atento aos nossos pedidos é muito importante para a gente. Doutor Bruno, a polícia, através da DIC, recupera muitos objetos, e esses objetos, bem, são entregues aos verdadeiros donos, ou depende, para recuperar o objeto, a pessoa tem que ter uma nota fiscal? Como que funciona essa parte, quando vocês recuperam o bem? Então, Giovanni, a recuperação de objetos furtados ou roubados é extremamente difícil, né? Porque são objetos, em regra, de fácil eh, venda, de fácil comércio, de fácil trânsito. Então, quando a gente consegue recuperar, por exemplo, aparelhos celulares, esses aparelhos que têm rastreabilidade são mais fáceis de serem recuperados. Quando a gente tem essa recuperação, em regra, a gente restitui de imediato ali para a vítima, ela sempre tem um documento que comprova aquela propriedade, ou muitas das vezes até o próprio relato dela no boletim de ocorrência ou em documento posterior, a gente verifica que realmente aquele objeto é daquela vítima e a gente faz a restituição. Então, eu posso dizer que em 99% dos casos, os objetos recuperados são restituídos às vítimas, né? A gente teve um caso agora recente, semana passada a gente recuperou cerca de 16, 17 aparelhos celulares desviados de um estabelecimento comercial aqui de Tubarão, e a gente está em tratativa já com a vítima, né, para que ela venha aqui à delegacia, esclareça como se deu realmente essa dinâmica, se houve o ressarcimento ou não por parte de alguma seguradora, para que a gente possa verificar para quem realmente a gente vai restituir esses objetos. Mas todos os objetos apreendidos a gente busca ressarcir a vítima e restituí-las, né? Bom, delegado Bruno, existe alguma dicas para a pessoa não ser roubada? É uma coisa difícil de se prever? E naquele momento que a pessoa passa por isso, vocês falam, nunca ela deve reagir? Claro que às vezes é difícil, mas o que a Polícia Civil fala? Então, em relação ao roubo especificamente, que é a violência grave e ameaça, né, é bem complicado a gente dizer para a vítima como ela deve reagir. A orientação é que ela não reaja, né? Que infelizmente ela abra mão do seu patrimônio ali naquele momento, mas assegure a sua vida, né? Então a orientação é essa, que logo depois que ela sofre esse tipo de fato, né, de crime, ela vem até a delegacia ou procure a delegacia virtual, procure a PM, né, para registrar o boletim de ocorrência e certamente a gente vai tomar as medidas cabíveis. Sempre brinco, né, e falo que a gente não tem bola de cristal, a gente não vai elucidar todos os fatos, a gente tem que ter um fio, né, que a gente chama o fio do novelo, se a gente tiver esse fio, a gente vai puxar e investigar. Se a gente não tiver nenhum caminho para perseguir, para tentar elucidar, esse fato não vai ser elucidado. Mas eu posso dizer que aqui em Tubarão todos os fatos são analisados e a gente busca investigar todos os fatos. Logicamente, nem todos vão ser elucidados, mas essa é a orientação. Em relação aos furtos, a pessoa ter cautela, né? No trancamento, para hoje a gente tem muito, né? A gente deflagrou uma operação agora sexta-feira em Florianópolis de repressão aos furtos com chapolim. Prendemos 3 pessoas com o auxílio da Polícia O Militar e da Chapolin é CORE. o. O chapolim é um dispositivo parecido com o controle de um portão, de uma garagem, por exemplo, que inibe o travamento do veículo. Ou seja, você aciona a chave ali para travar o veículo e o autor está num outro carro nas proximidades e aperta esse chapolim e você não acha que travou o seu veículo e não travou. Ele acessa o seu veículo e subtrai itens que estão ali dentro. Então a gente orienta, não deixem itens de valor agregado alto no interior do seu veículo, não deixe cartões bancários, que é o que eles têm buscado muito hoje, porque eles vão com maquininhas de cartão e pegam seu cartão bancário e passam valores ali com aproximação, né? Até 199, R$ 198, eles passam por aproximação e você sofre esse prejuízo, né? Então, a gente vem batendo muito nisso. Semana passada foram 3 presos, né? Semana retrasada nós realizamos uma prisão em flagrante importante aqui em parceria com a Polícia Militar, que resultou na prisão de 2 indivíduos, né? E que inibiu, foi uma tentativa, e o indivíduo estava tentando furtar aqui um carro no interior de um supermercado aqui em Tubarão, e a ação efetiva ali rápida dos policiais civis e policiais militares inibiram e impediram a consumação desse fato. Então, a gente tem buscado atuar de maneira muito firme, mas a população também tem que colaborar e evitar de deixar esses pertences de valor no interior do veículo,
evitar de deixar cartões bancários, verificar quando travam ali o veículo se realmente ele travou, se não travou, se não travou, tentar sair do carro, um carro daquele local e em relação aos demais furtos, por exemplo, furto à residência, você tentar, né, fechaduras melhores. Isso é complicado a gente falar porque a gente fala e o criminoso ele vai evoluindo, né? Ele vai pegando a nossa dica e também evoluindo no crime, né? Então, a orientação da polícia é essa. Doutor Bruno Martins, para encerrar, o cidadão ele pode também fazer uma ajuda ligando, fazendo a denúncia. Isso acontece nesses casos de furtos e roubos? Acontece bastante, a pessoa hoje pode ligar para o 181, que é o disque denúncia da Polícia Civil, é um disque denúncia anônimo, ali a pessoa não se identifica. Não precisa se identificar, não passa nenhum dado dele. Não precisa se identificar, não passa nenhum dado, não é rastreável. Então, o que você fizer ali, vem via sistema para a gente vai analisar e verificar se tem pertinência ou não. Eu sempre trago como exemplo aqui uma sequência de roubos que a gente teve bastante importante aqui, bastante grave, em 2022, em que indivíduos agrediam vítimas que vinham com Honda Bis ali na região da Madre, aquela região ali mais interiorana, e subtraíam as motocicletas dessas pessoas, e a gente conseguiu identificar esses indivíduos inicialmente com base numa denúncia anônima feita no 181. Uma pessoa ligou, não se identificou e repassou, olha, quem fez esse roubo foi fulano, ciclano, beltrano. E dali a gente conseguiu, né, como eu disse, puxar o fio e identificamos todo mundo. Foi todo mundo preso, eles foram condenados. Então, é bastante importante. No site da Polícia Civil nós temos um WhatsApp também para denúncias anônimas. Aqui na DIC nós temos 197, então um cidadão de Tubarão que ligar para o 197 vai cair aqui direto na DIC e a gente faz redige uma denúncia anônima ali também. A pessoa não precisa se identificar. E caso a pessoa queira, pode vir aqui à delegacia de polícia, conversar com o investigador ou até comigo e repassar as informações. Olha, delegado, eu não quero me identificar, mas eu tenho a informação X, Y, Z. A gente vai verificar e verificar se tem pertinência com a investigação, né? Às vezes tem, às vezes não tem, mas qualquer informação que chegar, a gente apura e verifica a pertinência com a investigação. Muito bem, falamos então sobre furtos, roubos, diretamente aqui da Polícia Civil de Tubarão, DIC, Dr. Bruno Martins. Obrigado por atender a Rádio Tubá, bom trabalho. Eu que agradeço a Rádio Tubá pelo espaço e coloco a dica à disposição da população. Valeu, pessoal. Repórter Giovanni Martins.